Hoje nós vamos considerar o que a Bíblia diz acerca da sua autoridade, da sua função. Para isso, vamos utilizar o texto do apóstolo Paulo, escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 15 até o 17. A exortação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Vou ler inicialmente o verso 14. Tu, porém, permanece fiel naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Paulo está falando, Timóteo, você já aprendeu, aprendeu por mestres, você aprendeu por sua avó e por sua mãe. Seja fiel àquilo que você aprendeu. Veja agora a partir do verso 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda a boa obra. Paulo especifica que as Sagradas Escrituras podem tornar-se sábio. Paulo não quer dizer que esse efeito é mecânico, que aqueles que recebem as Escrituras imediatamente de forma mágica se tornariam dotados de sabedoria. Ele nos lembra de que a sabedoria da qual fala vem da fé em Jesus Cristo. Veja, irmão, lembra do texto? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É essa sabedoria que nós vamos encontrar na Bíblia. Em seguida, no próximo verso, Paulo explica que essa sabedoria atua de 4 maneiras distintas na vida do crente: para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A primeira função das Escrituras é doutrinária. Ela guia na descoberta da compreensão da verdade. Na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar a verdade de Deus. A segunda função das Escrituras é a repreensão. Isso é, ela nos torna evidentes os erros cometidos, não apenas em doutrina, mas também no modo de viver. Mostrando qual é o modo correto de viver, mostrando o que é fazer a vontade de Deus. A Bíblia evidencia quando nós estamos contrários a essa vontade, ou quando estamos praticando coisas que não são de acordo com a vontade de Deus. Ela, então, nos repreende. A terceira função das Sagradas Escrituras é a correção. Não basta perceber os próprios erros. É necessário também compreender como corrigir o rumo e determinar a direção certa a seguir. Quando a Bíblia mostra os nossos erros, ela não para aí. Ela mostra qual a maneira de corrigir, qual a melhor maneira de voltar a fazer a vontade de Deus. A quarta e última função das Escrituras é educar na justiça. Elas, em última análise, conduzem ao arrependimento e à obediência por meio do Espírito Santo. Paulo, então, conclui que o objetivo das Escrituras é a formação do indivíduo completo. Ele encerra sua lição de modo prático, com a ordem de agir. Assim, as Escrituras também capacitam para toda a boa obra. O verso 14 diz é o objetivo de Deus para cada um de nós, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda a obra. Mas no verso 16, irmãos, começa assim toda a Escritura. Por que lá está escrito toda a Escritura? Veja aqui um pequeno parágrafo da nossa lição. Ao estudarmos a Bíblia, precisamos tomar cuidado de não usar o nosso jeito, tentando encaixar os textos nas nossas ideias e vontades, que nem sempre combinam com as de Deus. Não escolher, irmãos, aqueles versos que nos agradam e fazer doutrinas em cima de um verso, ou de outro, ou dois. A Bíblia deve ser estudada na sua totalidade. Não sortear versículos. Tem aquele hábito, irmãos, quem sabe ainda existe esse hábito, de abrir a Bíblia e ver lá o que a Bíblia vai dizer. E daí, então, sortear. Estudar a Bíblia não é loteria, irmãos. Estudar a Bíblia não é rifa. Você não está rifando lá para sortear um verso que vai te inspirar. Também não devemos escolher apenas os textos da Bíblia que nos agradam ou que já conhecemos bem, deixando de lado as partes mais desafiadoras. A Bíblia precisa ser lida como um todo, como uma mensagem completa. Se quisermos realmente ouvir a voz de Deus, precisamos estudar a Bíblia integralmente,
com métodos sólidos e responsáveis, crendo que Ele nos revelará, no tempo oportuno, o que precisamos saber. Devemos estudar a Bíblia racionalmente, estudar a Bíblia com entendimento. Veja o que Jesus disse em Mateus 22:37. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Olha, o Senhor nos fez racionais, irmãos. Portanto, nós devemos usar essa razão, nós devemos usar o entendimento. Deus não quer que deixemos o raciocínio de lado. Pelo contrário, Ele deseja iluminar nosso entendimento com a sabedoria que vem da palavra de Deus, da sua palavra. O estudo da Bíblia, irmãos, o relacionamento com Deus não pode ser apenas emocional. Ele é também emocional, ele deve ser emocional. O Senhor diz assim: ame de todo o seu coração. Mas ele deve ser também racional. Ele deve ser com entendimento. Deus respeita a nossa capacidade de pensar, mas nos convida a submeter nossa mente à palavra e sabedoria dele, à medida que desenvolvemos nossa salvação. O Senhor nos fez racionais, Ele quer que utilizemos a razão, mas Ele quer que submetamos a razão à verdade bíblica. A razão humana continua sendo simplesmente humana, sujeita a erro, à ilusão e ao orgulho. E jamais é infalível. Quando usamos apenas o nosso entendimento, corremos o risco de nos colocarmos no lugar de Deus. Às vezes, lemos a Bíblia com uma atitude crítica e arrogante, achando que já sabemos tudo e que não encontraremos nada mais de novo. É justamente quando estamos nos sentindo importantes, presunçosos e autossuficientes, que negligenciamos o relacionamento com Deus e passamos a depender apenas do nosso entendimento limitado e falho. Esse parágrafo, irmãos, deve ser especialmente considerado pelos membros mais antigos da igreja, aqueles que já estão na igreja há muitos anos, como eu, há 70 anos. Qual é a nossa atitude com relação à Bíblia? Qual é a nossa atitude com relação às pregações? Vamos para a igreja achando que já sabemos tudo? Ou deixamos de estudar a Bíblia porque, afinal de contas, há tantos anos estamos estudando e lá não encontramos mais nada de novo? Como é bom, irmãos, as pessoas que são recém-convertidas, que encontram na Bíblia novidades, encontram na Bíblia ensinamentos novos para pautar a sua vida. E quem sabe nós, os mais velhos, na nossa presunção de que já sabemos tudo, deixamos de aproveitar essas delícias que a Bíblia pode nos fornecer. A razão humana, irmãos, o raciocínio humano, a experiência humana deve ser temperada pela humildade. A humildade é imprescindível para o relacionamento com o Senhor Deus. A humildade é imprescindível para estudarmos a Bíblia. Devemos nos achegar à Bíblia com humildade. Tá bom, você já tem 70 anos de igreja, mas chegue-se à Bíblia com humildade. Estude com humildade e você vai descobrir novas coisas. Vá à igreja e preste atenção nos sermões. Ah, é um jovenzinho que está fazendo o sermão. Preste atenção. O Senhor pode te trazer verdades que você ainda não havia percebido. Cuide para que você estude a Bíblia de acordo com a maneira que a Bíblia merece, observando a autoridade da Bíblia, a suprema autoridade da Bíblia. E por que é que a Bíblia tem essa autoridade? Nós vemos lá no verso 17 de 2 Timóteo 3. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós somos homens de Deus, irmãos. Que bênção sermos homens de Deus. E Ele quer nos habilitar para toda boa obra. Como Ele faz isso? Qual é o livro didático que Ele tem para que nós nos tornemos habilitados para boa obra? A Bíblia Sagrada. Portanto, vamos estudá-la. Vamos estudá-la com humildade e assim o Senhor vai acrescentar a cada dia mais ensinamento para que a gente possa praticar a boa obra.